Você já deve ter ouvido falar que Velma é uma porcaria. E sim, todas as pessoas que disseram isso estão certas. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu tive que assistir 5 episódios de Velma para que você não precise assistir. E só por causa desse favorzinho que eu tô te fazendo, eu acho que eu mereci um like. Enfim, a série foi dirigida e dublada pela comediante Mindy Kaling. Mindy Kaling. Ou Kaling. Enfim, tá escrito aqui o nome dela em algum canto dessa tela. Se você não sabe quem ela era a Kelly do The Office. Engoli uma tênia essa noite. Ela vai crescer 1 metro dentro de mim e vai comer toda a minha comida, daí eu não engordo. E aí, depois de 3 meses, eu tomo um remédio e me livro dela. Foi o Creed que me vendeu. Ela veio do México. Não era uma tênia. E eu diria que só de assistir Velma dá pra perceber que os anos de glória dela se foram junto com Michael Scott. Sobre a série da Velma, a Mindy vai tratar sobre assuntos extremamente importantes e polêmicos que acontecem durante a adolescência, que é sexo e drogas. Tudo absolutamente gira em torno de sexo e drogas. Obviamente, é a forma que a própria Mindy deve ter enxergado a própria adolescência dela. Essa série toda gira em torno da fantasia adolescente da Mindy. Só por tratar sobre esses dois assuntos, a série é considerada de adulto. Quando foi feita a proposta de que teria um Scooby-Doo adulto, todo mundo acreditou que teriam assassinatos super sangrentos, monstros hiper assustadores, histórias macabras, mas não, a série só é adulta porque um bando de adolescente fica falando sobre não usar drogas ou vender drogas e sobre fazer ou não sexo. A gente já tem Big Mountain, que é uma porcaria de série da Netflix que já fala sobre isso de um jeito muito melhor, por incrível que pareça. Ai, meu Deus! Ele morreu? Caramba, Jay, tá tudo bem aí com você? Quanto tempo durou? Meu recorde são 2 minutos e meio. Vamos de novo! Não. Agora você tá me enforcando. Talvez não seja isso que você quer que eu faça. Não, não é isso que eu quero que você faça. Eu só pensei que quando eu fico esse quero que alguém me... Você não faz a menor ideia do que eu quero, seu merda! Acho que o sutiã não era um sinal. E a Jessie é muito forte. A série é de adulto por causa do linguajar e por causa dos temas recorrentes dos episódios. Shrek, que é livre para todas as idades, consegue fazer piada para adulto de uma forma incrível e funcional. E essa série, mesmo tendo toda a liberdade para usar todo o vocabulário possível do mundo, não consegue fazer uma piada que funcione. Ai, se fosse uma série, ia ser um tesão se vocês se pegassem. Krista, se fosse uma série, você tava morta por ser piranha. Definitivamente, todas são horríveis. Por incrível que pareça, Mindy, não é só você falando porcaria, palavrão, besteira, que vai fazer com que a piada funcione. Desculpa, eu pensei que você tinha matado a Brenda porque ela descobriu o segredo da popularidade da lanchonete. Eu entendi. Mas não tem segredo nenhum, Velma. É só comida boa, música boa e eu deixo os adolescentes treparem no banheiro. Eu me surpreendo da Mindy ser uma comediante e não saber usar o recurso da piada como uma forma para agregar a narrativa. Como, por exemplo, Rick e Morty, onde os dois personagens são um oposto do outro e o Rick sempre vai pontuar piadas que são extremamente ácidas, mas que revelam completamente o tipo de pessoa que o Rick é. Saudações! Morty mostra o dedo do meio. Eu falei pra eles que significa paz entre os mundos. Não é sensacional? O que não acontece em Velma, por exemplo. Quando a Velma faz uma piada, ou qualquer outro personagem, não tem graça e não revela mais sobre a personalidade deles. Na verdade, até revela. Revela que todos eles são babacas e o Salsicha é, segundo a própria série, um beta. A série da Velma vai apostar o tempo todo em fazer piadas para contar a narrativa. O que eu particularmente acho ruim, até porque tem que ter uma narrativa boa para que você coloque piadas que agreguem nessa narrativa. No meu ponto de vista, é uma forma que funciona melhor. Como, por exemplo, Shrek, se não tivesse piadas, ainda assim seria a história do Shrek. Velma, sem as piadas, não é nada. Tem momentos que deveria desenvolver tão bem o suspense e o mistério, até porque é uma série sobre suspense e mistério,
que a piada estraga completamente. É tão insuportável que dá vontade de pular a cena, porque é muito desagradável. Mas não desagradável num estilo que a gente sinta prazer em assistir a vergonha alheia. Não, é o tipo de desagradável que quer fazer você desligar a televisão, porque você não aguenta mais assistir. Até a investigação que a Velma faz fica em segundo plano, para as piadas ruins que são contadas o tempo todo sobre os dois assuntos. As piadas pontuais agregam no show. Quando eu digo isso, eu tô pensando, por exemplo, no Rick e Morty, que é um desenho de comédia, você ri do começo ao final. Mas as piadas do Rick sempre são pontuais e elas fazem sentido no contexto que tá acontecendo. E falam muito sobre o personagem que tá fazendo a piada. Por exemplo, você consegue visualizar o Jerry fazendo uma piada funcional na série? Não, porque ele é um paspalho. Então toda vez que o Jerry vai fazer uma piada, vai ser uma piada que vai fazer com que a gente tenha pena dele. Essa é a intenção da piada no contexto, por exemplo, do Rick e Morty, onde o Rick sempre vai fazer piadas ácidas, porque isso tem muito a ver com a personalidade dele. Mas as piadas não são a narrativa. As piadas não são a história principal. Elas fazem parte, principalmente para quebrar a nossa expectativa. Lembra daquela cena onde o Coringa mata um cara e aí tem aquela cena que um anão fica tentando abrir a porta e pede ajuda pro Coringa para conseguir abrir? E aí você provavelmente riu nessa cena porque você não esperava por isso? É exatamente. Essa é a quebra de expectativa. Por mais sinistra e macabra que seja a cena, ela funciona e é engraçada. O que é completamente o oposto do que acontece em Velma. Todas as piadas não quebram a sua expectativa. Na verdade, elas te frustram, porque nenhuma funciona direito. Toda cena tem uma piada que é pra contar a história dos personagens, mas não agrega em nada, não funciona em nada. E a Velma, ela é tão antipática, tão chata, tão irritante, um ser humaninho miserável que cada palavra que sai na boca dela, mesmo que seja insignificantemente engraçado, você não vai rir, porque ela é uma personagem que destrói as próprias piadas. Isso porque eu nem tô falando sobre o conteúdo de ser piada militante ou não. Eu sou suspeita? Eu pensei que lésbicas fossem boas em resolver crimes. É o único estereótipo positivo que as séries policiais insistem em mostrar. Isso era pra ser uma piada, e não tem graça. A série conseguiu estragar completamente todo o carisma que esses personagens tinham. A Daphne é uma psicopata que vende droga. O Fred é um playboyzinho que não consegue cortar um bife sozinho. É cortadinho. Mamãe, cortadinho. Minha nossa, ele parece um bebezinho. E o Salsicha é um beta. E não tem coisa mais vergonha alheia do que isso. Você achar que fazer piada com beta ainda é engraçado. Nunca foi engraçado. A Daphne perdeu o charme dela, de ser aquela garota simpática e que consegue se dar bem com todo mundo. E é inclusive por isso que ela consegue descobrir muita coisa. O Fred não é o cara protetor do grupo, que cria as armadilhas pra pegar os vilões. E o Salsicha, que já era o alívio cômico, agora ele é só um cara que tá lá pra dar apoio moral pra Velma. E todos esses personagens são apaixonados pela Velma. Sim, a Daphne, o Fred e o Salsicha. Todos eles querem ficar com a Velma. E é nesse momento que eu começo a perceber que a Mindy colocou todas as frustrações da adolescência dela nesse desenho, só pra tentar melhorar o que um dia foi a adolescência dela. Porque todo mundo critica o corpo da Velma, todo mundo critica o fato dela ser de outra etnia, e todos os personagens são apaixonados por ela. Eu acho que a Mindy teve problema em todas essas questões e ela transformou a Velma no que ela queria ser quando era adolescente. Mas não é assim que funciona não, Mindy. Você não pega um personagem e transforma ele em você adolescente. Você cria um personagem pra ser você mesmo adolescente. Não pega um personagem consagrado não e estraga completamente uma franquia inteira só porque você tem questões que não consegue tratar na terapia. Fiquei um pouco exaltada? Fiquei. Por quê? Porque eu gostava muito da Velma, exatamente do jeito que ela era. A Velma não precisava de ninguém pra ser inteligente, mas ela precisava dos amigos pra resolver os mistérios. Esse é o problema dessa Velma. Ela não precisa de ninguém pra nada, porque todo mundo é um paspalho, todo mundo é idiota. A Velma quer ficar perto do Salsicha, mas ela menospreza completamente os sentimentos que ele tem por ela só porque ela acha engraçado. Ela não sabe se quer ficar com o Fred ou com a Daphne, então dane-se. Ela fica jogando direitinha e flertando com os dois. E depois ela menospreza os dois. O único momento realmente satisfatório dessa série é quando a Daphne dá uma surra na Velma, que assim, eu já tava tão de saco cheio da Velma que eu queria entrar no desenho e bater nela. Daphne! 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 Porque ela é uma personagem insuportável. O que eu não consigo acreditar
é que tiveram pessoas dentro da HBO que assistiram o episódio piloto, que leram o roteiro, que leram o projeto e acharam que isso ia dar certo. Como que eles acharam que ia dar certo? Como que eles acharam que isso era bom? Não era uma boa ideia. Tava ali na cara deles que não era uma boa ideia. Desde o primeiro episódio, não é uma boa ideia. E eu assisti 5 episódios. Porque essa série não é de mistério, não é pra adulto e não é Scooby-Doo. Quer dizer, não é nem Velma. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Eu acho que esse vídeo foi mais um desabafo do quanto eu fiquei indignada assistindo a série, porque foi horrível. Desde o primeiro episódio, quando começam os assassinatos, até o 5º episódio, quando a Velma descobre que a mãe dela tá envolvida com uma parada de roubar cérebro. Tem uma série de mistério, que é Wandinha, que funciona muito bem. Wandinha não é uma grande série de mistério, é uma série pra adolescente, então tem aquelas questõezinhas de triângulo amoroso, essas coisas que eu fico enjoada. Mas, pelo menos, tem um mistério ali. Em Velma, o mistério fica sempre em segundo plano. Por mais que a Velma caminhe em direção a uma investigação, tudo é tão conveniente e tão fácil, porque ela é tão inteligente, que é chato de assistir. Você não vê ela tendo uma dificuldade e vencendo cada parte da dificuldade dela com a ajuda dos amigos, que é a turma de investigação do Scooby-Doo, né? Pra isso que eles existem. Então, por exemplo, se você gostou muito de Wandinha, você vai detestar a Velma. Se você gosta de qualquer coisa sobre investigação, você vai odiar a Velma. Porque eles tinham o queijo e a faca na mão, eles comerem queijo e enfiaram a faca num lugar onde eu não posso falar, porque o Emanuel provavelmente tá assistindo esse vídeo. Eu, francamente, perderia meu tempo fazendo um vídeo analisando cada episódio de Velma, até o 5º, porque eu não vou assistir mais. Só pra agradar vocês, mesmo depois do meu desabafo falando que essa série é horrível, eu faria. Por quê? Gente, esqueci o que eu tava falando. Perdi minha linha de raciocínio. Enfim, eu lembro que era alguma coisa de analisar cada episódio. Mas eu só vou fazer isso se vocês curtirem esse vídeo de desabafo. Que era pra ser um vídeo de análise, mas eu acabei mais desabafando a minha indignação sobre assistir essa série e os motivos dela ser ruim. Eu não vou falar demais, porque vai dar trabalho pra editar o vídeo. E eu já tô cansada, já me deu preguiça montar o cenário. Inclusive agora tem um cenário. Não é um grande cenário, mas é um cenário. Então eu provavelmente vou aparecer mais nos vídeos a partir de agora. Porque antes eu colocava bastante as imagens, porque eu não tinha cenário. Tipo, tava uma bagunça, tipo, tem coisa em caixa ainda aqui, caixa ali, porque eu mudei de casa, então não tem muita coisa em caixa, não tenho prateleiras, mas eu tenho LED. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu não sei encerrar vídeo, e é isso. Tchau!